Fala galera, já preparando o material que hoje vai rolar um portrait preto e cinza, dando continuidade no fechamento de coxa do meu camarada Pedro Ivo. Ele já realizou outras duas fotos comigo, dos dois irmãos e da mãe, e hoje a gente vai fazer essa homenagem para o pai. Mas, incrível que pareça, ele vai contar a história para vocês do que aconteceu nesse meio tempo que ele havia marcado a tatuagem até o dia de realizar a sessão. Então bora lá conferir o resultado e a história dele. Bom, essa última tatuagem, eu fiz uma sequência dos meus familiares, né? A primeira foi meu irmão, que eu perdi em 2013. Então eu sempre quis fazer essa tatuagem, só que sempre quis fazer uma pessoa renomada, né? E o tempo passou, eu já tinha feito outras tatuagens em homenagem a esse meu irmão. E esse ano eu decidi fazer a dele, e foi a primeira, e é aquela história, né? Você faz a primeira e já vai marcando a segunda, a terceira, e a segunda eu fiz minha mãe, seguindo a sequência da minha família, e a última agora foi a do meu outro irmão, e por último eu deixei a do meu pai, e não sei se foi uma questão de Deus, e eu já tinha marcado desde fevereiro e ele veio a falecer há um mês. Então eu tô fechando agora a tatuagem dele como uma homenagem que eu queria que fosse em vida, mas Deus quis assim, e eu tô seguindo aqui minha trajetória e mais uma vez Catuaba aí caprichando e deixando o retrato colado na pele da gente. É uma coisa que a gente nunca espera, né? Então ficam aqui meus sentimentos Pedro Ivo e vou caprichar ao máximo essa tatu para ele poder levar essa lembrança para sempre. Hoje eu tatuei a Iana, uma cliente que veio de longe e que sempre prestigia meu trabalho. Ela trouxe para mim uma ideia de tatu bem diferente do que costumo fazer no estúdio, o que se tornou um desafio e um aprendizado. E eu gostaria de dividir o passo a passo dessa tatu com vocês. Então, essa tatuagem ela é uma ornamental, né? É uma tatuagem com temas indianos, traço bem fininho, né? Seria um fine line também, mas seguindo essa ideia de ser uma tatu mais ornamental. Então, essa daqui é a minha primeira tatuagem grande, é uma mandala. É a história da minha família, que meu tio ele fazia mandala, ele era pedreiro, teve que amputar as pernas e começou a pintar a mandala para sustentar a família. E aí essa mandala aqui é mais para simbolizar mesmo a minha família. E o girassol, porque eu gosto de flor, meu nome é Ana Flor e eu gosto de girassol, basicamente é isso. Então, para mim, esse tipo de tatuagem é muito diferente porque eu sempre tenho a tendência a fazer traços mais finos, mais delicados, né? Então você contrabalancear o peso dessa tatuagem para que ela não fique só com um tom, né? Só com um tipo de tom é o mais difícil para mim no caso, né? É o que é mais desafiador. A Débora trouxe a referência para mim, ela montou num aplicativo de IA e ela colocou todos os elementos até chegar naquela foca que a gente fez, que é inspirada num livro, que ela é muito apaixonada. E eu gostei muito da referência, a gente colocou ali na lateral do ombro, preenchendo toda aquela parte, e o estilo que eu usei para reproduzir foi o fine line. O estúdio de Catuaba é referência, né? Eu sigo no Instagram. Eu sempre quis fazer uma tatuagem, mas sempre quis fazer num lugar que fosse 100% certo de ficar bom.
Então eu escolhi o catuaba por isso. E o Felipe, quando eu vim aqui, eu fiz flashes, né? Eu fiz essa minha data de nascimento da minha filha e uma outra pequenininha na perna. E o Felipe, desde que eu conheci o Felipe, eu fiquei, assim, maravilhada com o trabalho dele, com o traço dele, enfim, com a pessoa também dele, enfim. E aí, por isso, escolhi o Felipe. Ele é ótimo. Recomendo. Essa foi uma tatu que a cliente já tinha em mente, já tinha pensado, né, nela durante muito tempo. Tem a ver com ela, com a história dela, com a cultura, né, a parte de bagagem cultural que ela traz. Mas ela já me entregou esse processo meio pronto, assim, com o que ela queria, né? Não foi uma sugestão minha, não. Foi, no caso, uma ideia baseada no que o cliente já vive e já tem de experiência, né? Essa questão do peso é uma coisa que eu vou sempre sugerir, né? Porque tem mais a ver com o meu trabalho. A técnica utilizada, já que quase 90% do meu trabalho usa o whip shade, né? Que é o rastelado, né, conhecido no Brasil como rastelado. Então, essa já é uma coisa que eu indico aos meus clientes, porque tem mais a ver com o meu trabalho. E mesmo que eu faça um trabalho que não seja 100% autoral, ele vai ficar com a minha cara.